Falar um pouquinho desse setup, desse modo de operação, eu gosto muito particularmente, né? Porque ele traz ferramentas simples, né? É possível operar. Obviamente, cada um tem um jeito de operar e eu não estou fazendo plágio ou diminuindo nenhum outro formato operacional, tá? Mas esse daqui eu particularmente gosto muito pela facilidade que ele carrega de interpretação. Por que eu gosto da periodicidade de Renko? Né? Porque ele me traz regiões, ele não é definido por tempo. Ele não é aquela vela que você precisa esperar aquela vela fechar para abrir outra. É justamente pelo raciocínio que um grande player, né, um banco ou um institucional, ele não vai esperar uma vela fechar para colocar a ordem. Ele vai apregoar a ordem naquela região de preço e pronto. Então, a vela de Henki Nash, ela tem um cálculo ponderado, tá? E o Profit, ele te permite usar de uma forma que fica bem interessante. Muita gente às vezes fala o seguinte, olha, a vela de Henki Nash, na periodicidade de Renko, ela traz aquele tamanho, né? Então eu vou fazer um desenho bem simples aqui na tela. Então você está vendo uma barra de Renko, de Henki Nash, né, no período de Renko, ou seja, todas as vezes que você vê, né, o pavio na parte inferior significa força vendedora forte, e todas as vezes que você vê o contrário significa força compradora forte, tá? Então, quando o pavio direciona a força, quando você vê pavio dos dois lados, é uma neutralidade, uma indecisão naquele ponto daquele range, tá? Então, o que isso aqui significa? Ó, eu vou colocar uma linha pontilhada aqui que ele marca o seguinte: nenhuma vela de Henki Nash abre abaixo da outra, ela sempre abre da metade para frente. Então ele sempre, o começo da vela anterior, por isso que eu gosto de trabalhar muito sempre uma entrada, um gatilho no rompimento da vela, porque a próxima ela sempre abre do meio. Isso significa o quê? Que todas as vezes, né, esse aqui é o range da vela. Então, quando abre, esse range aumenta para esse tamanho aqui, a próxima vela é desenhada na metade do corpo anterior para frente. Esse é o sentido. Então, a próxima vela também já seria mais ou menos aqui. E aí ele vai fazendo range em range de espaços abrindo e aumentando essa margem de preço. O que acontece? Quando você utiliza, por exemplo, aqui na sua tela está o mini dólar no 4R, ou seja, eu consigo definir ali um padrão de stop, né? Porque eu consigo me expor menos, né? Eu, obviamente não vou fazer todas as entradas, mas eu consigo expor um stop menor, tá? Mas isso tem baseado num contexto total, não é simplesmente você bater o olho e entrar. Mas tem algumas coisas que eu vou passar aqui que vão fazer muito sentido se você observar cuidadosamente. A primeira delas, deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar o nosso bate-papo, mas a primeira delas aqui, no padrão de operação que nós estamos falando, é o seguinte: livro visual, tá? E por que eu adoto aqui o livro visual no meu lado direito? Porque dentro desse range, né, dentro do que está acontecendo a vela, por exemplo, se o preço está entre essa mínima e entre essa máxima e ele ficar aqui dentro, ele não vai abrir outra vela. E se ele quiser ficar o dia todo ali numa possível lateralização, isso vai ficar ali só naquela vela e acabou. Então, por isso que o número de velas de Henki Nash na periodicidade de Renko é grande, se o dia for bem movimentado. Agora, para um dia que ele é bem lateral, são poucas velas, porque ele não consegue abrir novos campos. Tá? Não é muito diferente também só para quem opera caixas de Renko, aquelas caixinhas de Renko. Então, o livro visual me ajuda a entender o que está acontecendo dentro dessa vela, tá ok? E aí eu gosto de marcar lotes maiores, obviamente, isso para dar um contexto. Então, aqui na sua direita você está vendo o preço ali se movimentar, né, um pouco para cima, um pouco para baixo, e a vela é a mesma, tá? E quando a gente está falando aqui, o mercado está rodando e você vai ver que tem, não vai abrir outra vela enquanto ele não superar aquele tamanho, tá? Então, seguindo, outra coisa que eu utilizo são médias móveis, tá? E isso traz uma compreensão bacana do movimento, porque essa pontilhada rosa é a nossa bússola, a nossa guia nas operações. Então vamos lá, eu utilizo aqui uma de 20,
né? Utilizo uma de 50, utilizo uma de 200 períodos, outra de 400 períodos, tá? Todas ponderadas. Então a laranja é a 20, a fúcsia, a rosa pontilhada é a 50, a azul claro 200, a azul escuro 400. Além disso, tem a VWAP, tá? A VWAP está aqui em cima da 400, a VWAP no diário. Além disso, a gente tem plotado aqui na tela, né, uma outra ferramenta que ajuda bastante, que são essas linhas aqui. Você vê uma azul e você vê uma amarela e uma ao centro, uma branca, né? Se eu tirar o zoom aqui, ó, você vai ver várias delas. Isso aqui nada mais é do que a variação do dia. Isso aqui é uma ferramenta nativa do Profit. Deixa eu puxar aqui a análise de variação. Tá aqui, ó. Essa ferramenta aqui. Então, o que essa ferramenta me dá? O preço do fechamento do dia anterior, tá aqui, 5,163. E a cada 0,5% acima, ele me deixa uma marcação, tá? Então tá aqui, ajuste anterior. E a cada 0,5% abaixo da linha de fechamento, ele também me dá uma marcação. O que eu fazia antigamente? Eu pegava essas linhas aqui, né, 6 linhas para cima ou para baixo, porque aí te dá uma máxima de 3%. Obviamente, existe dias que o mercado ultrapassa isso, mas na sua maioria ele trabalha abaixo. Então, o que eu sempre fazia? Essas linhas, até a gente colocar o indicador com essa variação, apesar que você pode mudar para 0,25%, 1%, né? Você pode pôr mais linhas ou menos linhas, você pode usar aqui essas informações, tá? Mas eu simplesmente coloquei para plotar isso para ficar mais fácil, então ele já faz isso sozinho. As amarelas estão de meio, 1, 1,5%, 2%, as vermelhas 2,5% e 3%, mostrando ali o limite, né, de uma expansão, e abaixo, azul claro, meio, 1,5%, 2,5% negativo e até chegar a 2,5% e 3%, também na expansão inferior. E olha que só para você ver que interessante, como ela trabalha bem, né, porque o mercado dá uma expansão em 0,5% é uma reação interessante no mercado. Pode ser uma correção, pode ser uma volta. 1% também e 1,5% mais ainda, né? Por várias vezes a gente pegou o Bacen entrando a 1,5% naquela época, né? Que nas primeiras vezes que o dólar estava batendo quase R$6, 5,70, 5,75, e aquilo casava juntamente com 1,5%. Não é uma regra, mas é uma probabilidade alta de acontecer. E dava bons trades, né, de retorno. Então hoje, né, especificamente, outra coisa, janelas de Petax, também muito importante. Aqui embaixo você vai ver um MACD alterado, né, para 115,15, tá? E tem duas médias inseridas exponenciais, mas o objetivo delas não é trazer nenhuma informação de gatilho, mas sim que a gente encontra ali médias cruzadas para baixo ou para cima, e isso significa que para esse movimento ser alterado demora um pouco. Então esse é um padrão também que eu gosto muito de respeitar, tá? A coloração aqui de gatilhos, a gente tem essa coloração de gatilhos de compra ou de venda, e aqui no seu lado esquerdo, perto aqui da minha imagem, tem o ADX DI+, DI-, tá? Com duas linhas de 20 e 32. Então 20 pode ser o início de tendência, pode ser que, se casar com as informações que eu gosto, pode tentar uma entrada com uma estratégia de proteção, né? As boletas também são configuradas para fazer parciais e buscar o stop no break-even o mais rápido possível a partir de um determinado ponto, porque o movimento de Henki Nash ele pode ser muito rápido, e aí você não teria tempo hábil para você raciocinar e vir a clicar. Então esse delayzinho de tempo pode te custar uma grana. Então a gente já deixa essa boleta configurada, preocupando ali somente com a possível entrada e depois deixar o trade correr, tá? Além disso, eu ainda uso duas telas de 15 e 1 hora no tradicional candlestick, usando pelo tempo, mas com o objetivo mais de acompanhar as médias maiores em tempos gráficos maiores, tá? Porque ela traz também essa informação ali de possível suporte e resistência. Então esse é um operacional para estar tirando ali um bom proveito do mercado, porque ele traz uma imagem mais limpa, né? Então hoje foi muito fácil de estar vendo isso, né? Aqui de manhã também
Uma outra característica, né, que os gaps são preenchidos com vela, tá? Então isso daqui tudo é gap. Olha aqui para ver, mais ou menos, isso aqui é um gap. Né? Você vê aqui pelo próprio relógio, aqui embaixo. E aí você vê bons pontos de reversão, né? Principalmente quando a gente trabalha com uma seguinte regra. Todas as vezes que o preço se afasta da média, duas coisas vão acontecer. Ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar. E nesse contexto, a média de 50 é a nossa guia, né? Porque sempre que o preço se afastar dela, ou uma coisa ou outra vai acabar ocorrendo. Tá? Então, nesse caso, aqui também você vê, né, esse afastamento da média. Então, nessa hora aqui, quando ocorreu, olha, ele deixa, né, ele chega aqui perto do 0,5% negativo, não chega a encostar naquela linha, porque na hora o volume de lotes que estava nessa região foi absurdo e acabou já voltando. Mas olha só, a partir do gatilho, eu vou colocar aqui dessa mínima, aqui a gente estava com, deixa eu ver a distância que eu estava dessa média, nessa hora que ele fez a mínima de 537, ó, ele estava 21 pontos da média. Então 21 pontos, 20 pontos, olha, para falar a verdade, a partir de 16 pontos eu ligo um alerta, porque o preço está muito longe da média. 20 pontos é muito longe da média e é a hora que aquele elástico está muito esticado e ele pode arrebentar. Então, acaba ocorrendo, e isso batendo com regiões de 0,5%, 1%, acaba sendo um padrão bastante interessante de análise, tá? Então, do seu lado de cá tem o 4R, ou seja, aqui você consegue trabalhar com stops de 5 pontos, e do seu lado esquerdo está o 7R, que seria uma comparação, você operar com uma tela de 5 e uma de 15, tá? E aqui o stop já é de 12 pontos. Eu gosto muito de trabalhar no sentido do 4R, quando eu começo a caminhar ali 5, 6, 8 pontos, é acionado o break-even. A partir de 10 pontos já começa a fazer parcial, e aí você pode conduzir outros alvos, como 20, 25, 30 pontos. Hoje é uma exceção, né? Deu 40 pontos, mas não são raros esses dias. Se a gente buscar aqui, ó, a gente vê muito cenário de pullback, dá para fazer um acompanhamento de stop atrás da média de 50, ou se fazer parcial, deixar, né, correr o máximo que dá. Então olha aqui nesse cenário que ocorre quando ele toca 1%, tá aqui, ó, tocou aqui 1% de alta e ele começa a cair, e depois ele vem, toca aqui, né, ele faz uma espécie de uma confirmação de rompimento, né, ele chega aqui próximo à linha de 0,5%, volta nas médias, e as médias já todas indicando essa queda forte, né, a angulação dessa média está bem forte. O MACD aqui embaixo confirmando essa força, não tinha nenhum momento de divergência e ainda tinha um ADX muito forte. Então, com isso, ele consegue romper o 0,5%, consegue buscar a marca d'água, né, o Clear Code, aqui no preço de fechamento do dia anterior, e ainda dá mais um pouco, quase pega 0,5% negativo aqui, tá? Então é o filé do filé mignon mesmo, né? Conseguiu entregar muito aqui nesse tipo de operação, tá? Mas vamos supor que você só fez as análises e não entrou, né? E pegou uma entrada a partir do momento que você consegue colocar uma venda, né, e colocar um stop de proteção atrás de várias médias que estão em tendência de queda, né, esse trade aqui te deu mais ou menos 40 pontos. Para quem busca trade nessas regiões aqui, né, olha para você ver que ele faz o toque e já desce, ele chegou a dar 73 pontos. Então, obviamente, às vezes você consegue pegar um movimento tão grande, mas se não der 20, 25 pontos também não é ruim, é interessante e é mais fácil de acontecer. Outra coisa que também dá bacana nesse tipo de operacional são os padrões gráficos, eles são bem respeitados, porque como ele não é tempo, né? Olha só para você ver que bacana. Ó, vou tirar aqui mesmo o 4R, que é mais sujo, né? Eu gosto de às vezes comparar essas análises, ó. Olha que interessante esse fundo duplo em cima da média de 200. Tá? Deixa eu colocar aqui mais forte. Ó. A amarela ficou estranho. Pera aí, deixa eu colocar uma outra cor para ficar fácil de ver. Vou
colocar vermelho. Ó, então aqui a gente não tá tão bonito. Mas, fazer assim, ó, aqui ó, fundo duplo. Olha que bacana, fundo duplo, tá? Qual que é outro critério que eu uso também de análise? Eu tenho uma compra. Essa compra aconteceu aqui com gatilho, 200 me protegendo, beleza. Só que eu tenho uma média de 50 muito próxima. Pode ser que eu não entre, porque eu sei que se entrar ali, qual que é o próximo desafio do movimento desse preço? O próximo desafio do movimento desse preço é romper a 50 e ela está um pouco flat, um pouco tendenciosa para baixo, não é interessante, tá? Sempre trabalhar no direcional da média de 50. Agora, uma característica que eu gosto é quando ele faz um tipo de sinal assim, muito bacana, e ele me dá uma possível entrada nessa superação da região, eu posso tentar arriscar nessa superação desde que eu tenha condições de colocar meu stop atrás das médias, né? E aí ele acabou dando um bom movimento, respeitando essa regrinha aqui de 12 pontos, tá? Então, o Henki Nash, ele trabalhando dessa forma, por ter um cálculo ponderado, né? Para ele formar uma vela, ele precisa utilizar o seguinte cálculo. Ele pega as últimas 4 velas, máximas, mínimas, abertura e fechamento, dividido por 4. Então ele é um cálculo diferente do candlestick tradicional, né? Ele precisa das informações das últimas 4 velas para se formar a próxima. Então quando existe uma reversão do preço, fica muito nítido, visualmente fica fácil de você interpretar. Associado ainda a essas regiões de variação que eu estou mostrando, fica bem tranquilo de você trabalhar. Obviamente, acaba não necessariamente dispensando o uso de outras ferramentas que você utiliza. Até vou puxar aqui, ó. Olha aqui, no meu cantinho aqui, ó, aqui eu tenho essas outras 2 telinhas que eu comentei. A de 15 minutos, no candlestick normal, com as mesmas médias, e eu tenho também aqui o gráfico de 60 minutos com as médias e de 15 minutos com as médias, e até com volume financeiro aqui também, tá? Então isso tudo me ajuda bastante a ter essa performance de trabalhar com um tipo de gráfico um tanto diferente, né? Mas não menos eficiente, até mesmo o que eu sempre confirmo e afirmo para todo mundo você tem que encontrar o seu método. Tem gente que opera muito bem tape reading, né? Aquela loucura de números, tem gente que usa quântico, tem gente que só usa padrões gráficos, tem gente que opera sem indicador nenhum e tem resultado. Não há problema nenhum, ninguém é o rei da razão. Quem vende isso na internet está querendo te vender curso. Então eu estou falando de uma forma bem aberta, simples, como que existe outros formatos de operacional. Outros países utilizam bastante gráfico de barra, em vez de usar candlestick, usa Henki Nash, em vez de usar candlestick, usa barras, né? Aquele gráfico de barra, um feinho, né? Então existe várias opções no mercado, e se existem essas ferramentas é porque existem pessoas que usam, mas você tem que encontrar a sua, aquela que melhor se adapta. E aqui eu estou mostrando uma que tem uma certa facilidade de interpretação, principalmente nessas reversões de preço. Tá legal? Então é isso. Henki Nash, periodicidade de Renko. Testa aí na tua plataforma do Profit, depois me fala se deu certo.